Bom dia a todos. Continuamos com as nossas aulas de transferência de calor. No dia de hoje vai ser uma aula prática. Vamos resolver exercícios sobre o tema que vínhamos tratando de conversão forçada sobre um escoamento externo. E o primeiro exercício é o nosso exemplo 14, que diz assim: considere um caminhão refrigerado que viaja a 25 metros por segundo em um lugar onde a temperatura do ar é 27 graus Celsius. Pode-se considerar que o compartimento refrigerado do caminhão é uma caixa retangular com dimensões de 2,7 metros de largura e 2,5 metros de altura por 6 metros de comprimento. O sistema de refrigeração do caminhão pode suministrar 3 toneladas de refrigeração, é dizer, pode remover calor a uma taxa de 10,5 kW. Nesse exercício, vamos considerar duas opções. Vamos considerar esse sistema de refrigeração trabalhando a carga máxima, quer dizer, removendo esses 10,5 kW, e outra opção, considerando o sistema de refrigeração do caminhão trabalhando a meia carga. Também fala que a superfície externa do caminhão está coberta com um material de baixa emissividade e, por conseguinte, a transferência de calor por radiação é muito pequena. Assim, vamos a desprezar essa transferência de calor por radiação. O exercício pede para determinar a temperatura média, né, da superfície exterior do compartimento de refrigeração do caminhão se se observa que o sistema de refrigeração está operando. Sim, vamos a considerar essas duas opções, né? A metade de sua capacidade e a capacidade completa. Suponha que o fluxo de ar sobre toda a superfície exterior é turbulento e que os coeficientes de transferência de calor nas superfícies dianteira e traseira são iguais aos das superfícies laterais. Então, agora vamos proceder com a resolução do problema. O primeiro que temos que fazer é o reconhecimento da geometria de escoamento, né? Seguindo aquela metodologia proposta. E como o exercício fala para considerar esse compartimento refrigerado do caminhão como uma caixa retangular, vamos considerar dissipação de calor por todos esses lados dessa caixa. Observando então essa geometria, vemos que é um escoamento paralelo sobre uma superfície plana, né? Continuando com o passo 2 da metodologia, vamos a estimar a temperatura de referência apropriada, né, para determinar as propriedades do fluido. Nesse caso, o problema está pedindo para determinar a temperatura da superfície desse caminhão. Então, não conhecemos a temperatura da superfície para determinar a temperatura do firme, né? E nestes casos, vamos a utilizar a temperatura que a gente conhece para a determinação das propriedades, que é dizer, 27 graus Celsius ou 300 Kelvin seria a temperatura de referência para o cálculo das propriedades. Então, procedemos com essa determinação das propriedades na tabela A4 do Incropera e achamos a viscosidade cinemática, a condutividade térmica do ar e o prant para o ar. Agora podemos calcular então nosso número de Reynolds, segundo o passo 3 da metodologia, né? E substituindo os valores, obtemos um valor de Reynolds de 9,44 vezes 10 a la sexta, o que nos faz considerar um fluxo turbulento sobre toda a superfície. No problema fica claro que os coeficientes que devem ser determinados são os coeficientes médios, pois a temperatura que está pedindo para determinar nesse exercício é a temperatura média da superfície exterior, o que responde o ponto 4 de nossa metodologia, né? É para determinar coeficientes médios. Então, agora vamos para o ponto 5 da metodologia, a seleção da correlação apropriada. A gente viu na aula várias correlações que podem ser utilizadas nesse caso. Eu, particularmente, utilizei a equação para Knudsen médio para um fluxo completamente turbulento em toda a placa. Também foi passado para vocês uma equação que considera
um fluxo laminar no começo, seguido de fluxo turbulento. E também foi passada uma equação de Nusselt que pode ser utilizada para qualquer fluido, é dizer, para qualquer valor de Prandtl. Então, como falei, eu vou fazer por essa equação aqui de Nusselt que está proposta, considerando fluxo turbulento em toda a extensão dessa placa, e deixo para vocês a resolução desse mesmo problema com as outras duas equações de Nusselt que foram propostas. Então, substituindo os valores na equação de Nusselt em função do Reynolds e Prandtl, obtemos um valor de Nusselt médio de 12.531. Uma vez calculado esse valor de Nusselt, isolamos y hallamos un coeficiente convectivo medio de 54.93 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Como a taxa de transferencia de calor a través do caminhão é um dado, então procedemos a determinar a temperatura na superfície desse caminhão utilizando a equação do resfriamento de Newton, pois o problema desconsidera as taxas de transferência de calor por radiação. O problema também nos pede para considerar o compartimento refrigerado como uma caixa retangular. Então vamos a determinar essa área da superfície do compartimento considerando a dissipação de calor por todos esses 6 lados. E também temos que considerar que o coeficiente convectivo médio é o mesmo para todas essas faces. Então, como conhecemos as dimensões desse compartimento refrigerado, calculamos a área da superfície e obtemos um valor de 75.9 metro quadrado. Então, na primeira opção, considerando o sistema de refrigeração trabalhando a carga máxima, quer dizer, dissipando uma taxa de transferência de calor de 10.5 kW, isolamos a temperatura da superfície da lei de resfriamento de Newton e obtemos um valor de temperatura da superfície de 297.5 Kelvin. Se na opção B consideramos que o sistema de refrigeração trabalha a meia carga, então seria considerar a metade desses 10.5 kW de taxa de transferência de calor. E nesse caso teríamos uma nova temperatura da superfície de 298.7 Kelvin, né? O segundo exercício que tínhamos para hoje é o exemplo 15, que seria o exercício 7.15 do Incropera. Diz o seguinte: ar a uma pressão de 1 atmosfera e temperatura de 50 graus Celsius encontra-se em escoamento paralelo sobre a superfície superior de uma placa plana e é aquecida até uma temperatura uniforme de 100 graus Celsius. A placa plana tem comprimento de 0.20 metro na direção do escoamento e uma largura de 0.10 metro. O número de Reynolds baseado no comprimento da placa é de 40.000. No item A, pede para determinar a taxa de transferência de calor da placa para o ar. E na segunda pergunta, diz assim: se a velocidade na corrente livre do ar for dobrada e a pressão for aumentada em 10 vezes, qual será a nova taxa de transferência de calor? A resolução da primeira parte desse exercício é muito parecida aos que viemos fazendo até agora. É um problema de convecção forçada com escoamento paralelo sobre uma placa plana isotérmica. Nesse caso, conhecemos que o valor do Reynolds corresponde a um escoamento laminar. Portanto, vamos a seguir a metodologia estudada para a resolução desse exercício. Então, calculamos a temperatura do filme e obtemos um valor de 348 Kelvin. Com esse valor da temperatura de referência, entramos na tabela A4 e calculamos as propriedades de condutividade térmica e Prandtl para o ar. Achamos esses valores que estão ali e procedemos para o cálculo do Nusselt, né? Conhecendo que o regime do escoamento é laminar, utilizamos a correlação do Nusselt que aparece ali e obtemos um valor de 118,3. Com esse valor de Nusselt médio,
calculamos el coeficiente convectivo medio e achamos um valor de 17,7 watts sobre metro quadrado Kelvin. Sustituímos esses valores na lei de resfriamento de Newton e achamos uma taxa de transferência de calor da placa para o ar de 17,7 watts. A segunda parte desse exercício pede para determinar a nova taxa de transferência de calor se a velocidade na corrente livre do ar foi dobrada e a pressão foi aumentada em 10 vezes. Então, se consideramos o primeiro caso como um estado 1 e esse caso 2 como um estado 2 e também assumimos que o ar é um gás perfeito, então podemos considerar que estamos em presença de um processo isotérmico, pelo qual podemos utilizar a relação para processos isotérmicos de P1 sobre a massa específica 1 igual a P2 sobre a massa específica 2. Substituindo que P2 é igual a 10P1, chegamos a que a massa específica 2 vai ser igual a 10 vezes a massa específica 1. E como a viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica dividido massa específica, e essa viscosidade dinâmica só depende da temperatura e não da pressão, então chegamos a que a viscosidade cinemática 2 é igual a viscosidade cinemática 1 dividido 10. Então, temos um novo valor do Reynolds que seria igual a 20 vezes o valor do Reynolds 1, o que nos dá um valor de 8 vezes 10 a la quinta. Esse valor do Reynolds ele está muito perto do Reynolds crítico e considerando que esse valor do Reynolds é para o comprimento total dessa placa, então não podemos desconsiderar o escoamento laminar nessa placa. Então, para esse caso específico desse exercício, vamos a utilizar a correlação do Nusselt, na qual considera um fluxo laminar no começo da placa. E, substituindo os valores, achamos um valor de Nusselt médio de 963,8. Seguidamente, isolamos o coeficiente convectivo e chegamos a um valor de 143,85 watts sobre metro quadrado Kelvin. Substituindo esses valores na equação do resfriamento de Newton, achamos uma taxa de transferência de calor por convecção da placa para o ar de 143,85 watts. Como esse valor de Reynolds no caso B do exercício está muito próximo do Reynolds crítico, peço para vocês utilizarem a correlação de Nusselt para um regime laminar em toda a placa e a correlação de Nusselt que considera o regime turbulento através de toda a placa. Só para comparar os resultados com essa equação do Nusselt que estima um regime turbulento com escoamento laminar no início da placa. E bom, pessoal, isso é tudo que tinha para hoje. Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato e deixo como exercícios propostos os relacionados a escoamento paralelo sobre uma placa plana isotérmica e fluxo de calor constante do Cengel e Incropera. Na próxima aula vamos tratar sobre escoamento cruzado sobre o cilindro e esferas. Muito obrigado a todos e tchau.